Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. É sua tarde, de repente sua madrugada aí que você tá na reprise aí, uma beleza, sempre com assuntos muito legais. E a gente hoje falando sobre perguntas e respostas, de repente uma temática que passou aqui pelo programa e foi encaminhada pra gente através de e-mail. A gente estava no bloco anterior falando de uma pessoa que é solteira e estava falando dessa pressão do convívio na igreja em relação a ter 33 anos e não ter decidido pelo casamento, de ser cobrada por isso. Pastor Gerson, com a palavra. Eu acho, sinceramente, que nenhum pastor e nenhum membro da igreja tem direito de discriminar uma moça que ainda se encontra no estado de solteira. Ela certamente vai se sentir com dificuldade de conviver com os casais, porque ela está só, não é? O irmão, o pastor Braz, ele tocou no assunto muito importante que Paulo traz no capítulo 7 de 1ª Carta aos Coríntios, né? Que melhor seria que as pessoas permanecessem no estado solteiro, né? Mas isso é difícil. Nós exigirmos que o ser humano não tenha uma convivência, né? O homem se tornar eunuco por vontade própria. É difícil isso. Porque todos nós, até mesmo pela nossa natureza humana, nós queremos conviver e queremos ter um amor, né, dedicado a alguém que nos ame também. Então, essa moça que está na igreja, passando por esse problema, ela não deve se sentir discriminada. E ninguém tem o direito de discriminá-la. Pelo contrário, a membresia desta igreja tem o dever de ser carinhosa com ela, de ter paciência com ela e não assodá-la no sentido de que ela tem que casar. Ela vai casar, Deus vai dar a ela um marido, mas ela deve esperar no Kairos de Deus. Amém. Lincoln, eu gostaria também de posicionar a respeito de que nem sempre a voz da igreja é a voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente estipula regras, formas, como estávamos falando aqui no intervalo, que nem sempre é do coração de Deus, da vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que é melhor que se fique só, é claro que o peso dele, do propósito profético de Deus na vida dele, ele entendia muito bem isso. Olha, para me cumprir fielmente o projeto de Deus para a minha vida, eu não posso me casar. Tudo indica que talvez ele tenha sido casado, nós não sabemos, a Bíblia não trata disso. Mas ele deu essa orientação, era uma perspectiva dele. Então, outras pessoas também às vezes, não, eu já estou com 33 anos, então sexo só pode ser depois do casamento, então eu vou me casar por causa do sexo. Aí é um outro problema, que vai desembocar na igreja. Aí é precipitação. Precipitação, mas quantos estão estabelecendo isso como padrão de caso ou não caso? Então, que essa irmã, que ela permaneça no Senhor, com a consciência tranquila, não se deixando levar pelas pressões que muitas das vezes são estabelecidas no corpo de Cristo, né? E é engraçado que essa pressão é muito forte, né? Só que nós como igreja, ao invés de às vezes estarmos preocupados com que escolha ela vai fazer, com essa pressa dela ter alguém, nós deveríamos, ao contrário, prepará-la. Se isso acontecer, ela está preparada para isso acontecer e fazer da maneira correta, né? Não importa se a pessoa serve a Deus solteira ou casada, importa que ela esteja na palavra, de acordo com o propósito, com o ministério que Deus propôs para ela. Se a pessoa é solteira, né? Eu conheço pessoas que são solteiras, já me fizeram, pastor, e aí, eu sou solteiro, mas eu não sinto vontade de casar. Então, irmãos, se você sente vontade de casar, isso não te prejudica, continua no ministério que Deus está te dando. Mas se um dia, né, você optar em casar, saiba de uma coisa, você vai ter um ministério dúbio. Porque nós temos diversos exemplos bíblicos de homens que foram grandes homens de Deus, que falharam com suas famílias. Ou seja, a preparação para que esses jovens, quando assumam uma família, eles possam ser homens de Deus na igreja, ou mulheres de Deus na igreja, mas também em seus lares. Porque o que Paulo diz, que a mulher casada se dedica ao marido e menos à igreja, e vice-versa,
que o homem casado se dedica à sua mulher e menos à igreja, isso é muito relativo. Né? Porque conviver com o problema, só quem está nele é que sabe qual é a melhor solução. E uma coisa que o pastor já se colocou, eu queria lembrar, né, que houve uma fundamentação aqui de Paulo. Eu gosto muito de Paulo, eu sou fã de Paulo, mas eu sou discípulo do Senhor Jesus. Deus, quando instituiu o homem, ele falou assim, não é bom que o homem viva só, né? E a mulher também. Paulo bota um contraponto em relação a isso. É importante a gente também entender. Mas Deus não fez o homem para ficar só. Só que o próprio Jesus disse que muitos seriam castos por amor do Evangelho. Sim. Então não foi de Paulo a ideia, foi de Jesus, na verdade. Mas pastor, existe uma essência. Sim. Existe uma essência. Que é difícil. Mas a nossa natureza, ela é carnal, não tem como. O problema é a expectativa, Leon, que às vezes a pessoa cria, né, do caso. Eu vou casar para ser feliz. É melhor casar do que abrasar, né? Então, no casamento eu vou ter uma vida sexual intensa e que, na verdade, né, se conversar com pessoas casadas, essa expectativa que alguns criam não é assim, sabe? O casamento tem outras áreas. O problema maior dessa moça às vezes a pessoa... deve ser a discriminação na igreja. Mas é a pressão. Mas a discriminação, pastor Gerson, é fruto disso. É fruto, às vezes, de uma ilusão. Né? É colocado uma ilusão. Eu acho que o apóstolo Paulo, ele é até feliz na colocação dele dizendo o seguinte: se você casar, então tem a responsabilidade. Eu já te dei um conselho, você não seria bom você ficar como eu. Mas se você não consegue, case. Mas eu já estou te dizendo, vai ter tribulação na carne. Então não adianta depois ir para o gabinete, porque toda hora eu tenho, quem é pastor aqui tem. O que mais enche os gabinetes? São casais que chegam, pastor, o senhor não vai adivinhar, a palavra até é infeliz falar isso. O que está acontecendo? Estou tendo uma tribulação no casamento. Meu irmão, estava na Bíblia que vai ter, né? Vai ter tribulação. Agora, é você saber tratar, ter paciência, né? Porque não adianta, se você casar pensando que vai ser só flores e não vai ter luta nenhuma, você está casando, né, numa ilusão. E pastor, essas provações no casamento são coisas naturais. São duas pessoas diferentes, que vieram de culturas diferentes, de famílias diferentes, então esse atrito vai acontecer. O mais importante é a gente saber administrar isso segundo Deus. Então, o casamento é bom, gente. Com certeza. Ele não é ruim, mas teremos provações. E para quem tem responsabilidade do ministério, é como se fosse um ministério duplo. Né? Então, isso é muito importante. Não seria o caso de todo pastor dizer, antes de casarem, leia o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é possível. Aí ninguém vai casar. Né? Num todo nos dá base. Tem mais uma pergunta interessante aqui, do Júnior, de Belém do Pará. Ele diz assim, em algumas religiões adventistas, dizem que o inferno não vai existir na eternidade, depois que tudo for consumado. É verdade? Qual é a base? Da onde ele tirou essa afirmação? Né? Porque a nossa base... Né? Isso tem uma base, Brás, que é o seguinte. Muitas vezes nos textos bíblicos há a palavra Hades, que no fundo, naquela época, Sheol. Era um lugar específico, como se fosse um lugar, como se fosse semelhante a um cemitério, semelhante a um lugar onde haviam muitos mortos, que essa... Não sou eu que estou defendendo essa teologia, me entenda bem. Estou ancorando o assunto, né? Tudo de bem. Que há uma base de que especificamente um lugar chamado inferno, biblicamente, talvez não exista esse lugar. Tá. Essa é a base. Mas Jesus levou com ele chegar. Os cativos que estavam no cativeiro. Então hoje é o inferno. Era o Sheol. Mas a ideia de eternidade, vamos pensar aqui. Jesus, ele é o que mais fala sobre inferno. Né? Se você for pegar, ele fala mais no inferno do que profetas do Antigo Testamento. Né? Ele cita, e toda vez que Jesus fala sobre o inferno, ele dá uma ideia de eternidade, né? Aonde o gusano não morre, aonde choro, ranger de dentes, aonde de eternidade. A ideia de Jesus, tudo eu entendo, tá? A gente pode buscar a palavra no original, você estudar, mas assim, eu leio a Bíblia também, eu procuro pegar, por exemplo, se você tem 10 vezes Jesus falando de inferno,
dando uma ideia de eternidade. Eu acabo pegando... Sabe por quê, Lincoln? Tem gente que diz o seguinte, nós vamos batizar só em nome de Jesus. Por quê? Porque em Atos tem uma parte... Mas, peraí, você tem 5 outras falando, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu acho que assim, é pouca argumentação você falar assim, o inferno, isso é um sentimento humano. A gente não quer pensar que alguém, imagina um parente nosso, vai ficar no inferno para sempre. Nunca vai ter fim o sofrimento. A gente quer pensar assim, tem que acabar isso. Mas olha, eu acho assim complexo achar base teológica para isso. A Bíblia diz que quem não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida vai para o inferno. Que em Apocalipse capítulo 22 fala na segunda morte, que é a morte espiritual. E aqueles que forem julgados, condenados, vão para o inferno. Não há nenhuma dúvida da existência. E serão atormentados pelos séculos dos séculos. Lincoln, o que acontece é o seguinte, no Antigo Testamento, o seio de Abraão era embaixo. Isso aí dá um outro programa. Né? Então, quando o Senhor leva cativo o cativeiro, e aquela figura do rico e do mendigo, né? Mas é uma figura, ou é uma... Não, ali representa uma realidade espiritual. Então, isso aí trata 2 problemas, que também eles creem que não existe consciência, estamos no sono. Mas aquele mendigo tinha plena consciência do que estava acontecendo, a ponto de fazer menção de situações aqui na Terra. Manda alguém lá para avisar o rico, né? Meus irmãos, senão eles vão vir para esse lugar aqui de tormento. E há uma separação, né? O seio de Abraão. Então, quando Jesus leva cativo o cativeiro, e isso inaugura a questão da nova aliança, que agora é o paraíso. Irmão, né? Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se Jesus disse que existe porta no inferno, o inferno existe. Não é? É uma polêmica, pastor Gerson. Uma É polêmica. eterno, né? Que a discussão, ela está dizendo assim, quer saber se o inferno é eterno ou se vai chegar um tempo que vai haver uma... Porque a menção, parece que eu estou defendendo, eu não sou dessa tese, né? Isso é que é ruim. É por isso que é bom temas assim, a gente ter as 2 pontas. Mas né? esse contraponto é importante. Porque na verdade, os textos, principalmente do Novo Testamento, quando ele cita do grego, é um lugar geográfico. Entendeu? Sim, mas é um que lugar representa geográfico. uma dimensão espiritual. Que representa uma dimensão precisa... de morte. De morte. Mas não é morte Mas definitiva. Vamos lá. O Hades, no Antigo Testamento, ele era um tipo de inferno onde a pessoa morria e ia para lá. E no Hades havia uma divisão, que era o seio de Abraão, e havia o lugar de tormento. Todos que morriam segundo a vontade de Deus iam para o seio de Abraão e iriam descansar. Todos que morriam condenados iam para essa condenação. Ficou Lázaro. Exatamente. Após Cristo, o que aconteceu? Cristo foi no cativeiro e esvaziou o seio de Abraão. E agora todos estão no paraíso esperando o grande dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Esse inferno que ela está citando, ele é eterno sim. Ele pode até ser diferente do inferno, o inferno de hoje, da onde as pessoas condenadas vão. Mas é muito claro na escatologia quando diz que todos irão para o lago de fogo. É porque o inferno vai ser jogado no lago de fogo. No lago de fogo. Então é um lugar de tormento eterno. É um Fogo inferno. E enxofre. Agora, ó, Fogo e enxofre. esse antenado sempre passa um pouquinho depois que aquece. Agora que o negócio aqueceu. Eu vou pro intervalo rapidinho e eu já volto. No próximo bloco tem mais perguntas e respostas, sempre com assuntos muito interessantes aqui no Antenados na Geral. O Antenados na Geral já volta. Segura, não troque de canal que eu volto já.